Shalom a todos os nossos queridos Ahim que sempre têm participado conosco aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui com nosso querido Rav Resk e já antes de iniciarmos nosso assunto, lembre-se de dar o seu like, compartilhar, comentar o vídeo aqui, que o assunto aqui é para ter muitos comentários mesmo e comentários bons, né? Comentários com ética, comentários com respeito, é isso que a gente espera, porque nós estamos falando com pessoas maduras, né? As críticas você deixa, quando eu digo crítica que não é construtiva, você deixa guardado aí para não sair lachon hará, e é melhor ficar quieto mesmo, porque Deus é o nosso juiz, você deixa que ele julga, tá? Mas por que que eu estou falando isso? Porque o assunto que nós vamos tratar são assuntos que gera, às vezes, polêmica pela falta de conhecimento e entendimento. Então, eu digo logo, dou uma dica para você, o que nós vamos falar aqui está debaixo de estudos, né? Eu tive que quebrar muitos tabus. Como é que eu quebrei os tabus que me passavam por dogma? Com o estudo da Bíblia. Eu fui para dentro da Bíblia, da palavra, e dentro realmente daquilo que ela trata, não daquilo que falam para trazer para mim interpretação. Não precisa disso. Tá? A gente vai dentro, pesquisa, faz uma pesquisa de mundo. Né? Minha esposa, a Rebeca, ela é formada, quer dizer, ela tem uma formação, não que ela chegou a já se formar, mas toda a formação dela dentro da questão de letras, dentro da parte de português. Então, eu vi um curso uma vez que ela deu e mostrando como a gente, quando lê um livro, ou qualquer que seja a literatura, precisamos ter conhecimento de mundo. Isso quer dizer, a época, o tempo, o que se estava tratando e trazer isso para nós. Porque a Bíblia, ela extrapola o tempo e épocas. Mas quando foi escrito, né, a gente tem que entender o contexto. Quando eu digo esse contexto, qual era o problema? Né? Quando a gente lê, às vezes, por exemplo, as cartas de Shaul, que é umas que dão mais encrenca, mais interpretações erradas, tem que lembrar que ele está respondendo a problemas. E aí você tem que saber qual é o problema. Você só tem a carta dele, você não sabe qual é o problema que estava acontecendo. Às vezes ele está escrevendo para algo pontual, para um tipo de gente, pessoas, e aí você quer generalizar. Isso a gente não faz nem nos dias de hoje. Por isso que nós não temos o costume de ficar abrindo peniel em tudo quanto é de canto, querendo chegar e dizer assim, ó, você tem que trabalhar assim, assim, assado. Por quê? Por exemplo, a região do Sul, culturalmente e outras ideias, o tipo de povo, tempo de trabalho, outras coisas, existe de um determinado nível. Aqui no Nordeste é totalmente diferente. Então, o que que acontece? Você não pode uniformizar tudo, mas existe aqueles pontos centrais que não se pode tocar. Então, tem que entender como é que cada uma dessas coisas funcionam, né? Você vê isso dentro do próprio judaísmo. Existe os askenazitas, existe os sefaraditas, existe os marrocais. Cada um tem um estilo de fazer algo. O ponto central é único, mas a forma que às vezes se faz tem diferenças. Então, por quê? Porque existe aquilo que está ligado à nossa maneira de ser. Então, nisso, eu posso muito bem cantar um, um adonolando numa forma de baião, o outro vai cantar numa forma mais litúrgica, mais assim. Sefaradita, Marrocai. Isso. Então, você chega lá nos Estados Unidos e for no meio de um pessoal de rap, e depois fazer uma donolando em Tá? rap, Não né? tem problema nenhum, pode ser Carlebar, pode ser É, quantos inúmeros racídico, no dentro do racídico tem mais de 50 liturgias diferentes, formas diferentes, exatamente. Então, assim, as pessoas têm que conseguir compreender o diferente, tá? Nem tudo tem que ser do jeito que você quer. Então, e respeitar o diferente. exatamente, isso é que é importante, e é isso que a gente vê em Israel, é o respeito ao diferente. Você chega no Yom Kippur, tá junto ali todo mundo, você não vai dizer, esse é Askenazi, esse é Sefaradi, esse ali é Marrocai, esse aqui é isso. Não tem. Mas está cumprindo o Passuk, Miki Am Israel. Essa é a grande nação sacerdotal de Israel. Isso, é isso que Deus quer de nós, essa unidade, o amor. Há pouco estávamos falando sobre isso, que a chave de tudo dentro do judaísmo chama-se amor. Então, quando as pessoas não têm amor, só tem lashon hará, só tem coisa para falar, criticar, comentar e julgar, se colocando na cadeira de Hashem, essa pessoa um dia vai prestar conta com Hashem, porque ele vai dizer assim: quem mandou você sentar na minha cadeira, no meu trono? Está querendo julgar por quê? Você está da mesma participação. Os sábios diziam que, Rafa, sobre a questão de eu poder chamar a atenção do outro, eu tenho que estar no nível de quem? Está no nível do outro. Se Isso, não tem amor, não tem respeito. exatamente, eu tenho que me colocar no lugar do outro e também naquela posição de ter que ser tão justo como Moshe. Aí você pode criticar o outro. Exatamente. Quem está hoje no nível de Moshe? Ninguém.
A gente está no exílio do exílio, meus O amados. próprio Arquivo não se colocou na posição de criticar Exatamente. ninguém, e outros lá. Agora chega um pessoal que mal começou a conhecer o judaísmo, já sai criticando um e o outro. E quer ser mais religioso do que a Kadosh Baruch Hu, como ensinamento do nosso amado digníssimo Rav Yudá nos transmite? Certo? É, realmente. A Verruda chegou aqui e disse assim: ó, tem gente que quer ser mais santo do que Deus, ou mais religioso do que Deus. Não dá, tá certo? Deixa cada um viver e fazer a sua parte. Eu acho que quando as pessoas passam a criticar, sabe o que está acontecendo? Elas estão vagabundando. Me desculpe que eu falei a palavra forte, mas é isso. Não estão fazendo nada. Não tem uma autoanálise, eles não estão vendo se a vida dela está correta. Quando a gente está trabalhando, já não tem tempo para criticar ninguém. Exato, tem que ocupar a mente, uma mente vazia. Exatamente. Então, olham para cá, para Peniel, querem criticar Peniel. Vá trabalhar, meu querido. Nós estamos levando almas, sabe, tirando da idolatria. As pessoas perdem o contexto de idolatria, Rafa. Porque eu tenho um testemunho de Yeshua, eu sou idólatra, será que eu sou mesmo? Se você me perguntar, Yeshua, para você é Deus? Eu vou dizer não, ele é Mashiach. Se você perguntar, então você não crê que ele foi um Deus, você coabitou com uma mulher e teve um filho? Não, foi Yosef. E aí, agora você vai me acusar de quê? Fica difícil, né? Eu estou dizendo que o homem nasceu de pai e mãe, ele não é Deus, é Mashiach. Onde é que está a minha idolatria? Eu estou numa fé judaica, porque eu tenho que crer em Mashiach. Eu sou ordenado a isso pelos próprios 13 princípios que está de Maimônides, Uhum. que eu creio no Mashiach, tem que se crer no Mashiach. Então, Tem que acordar todo dia, Bechol Yom, esse é o dia que o Mashiach vai vir. sim, Todo judeu é messiânico. Você concorda, meu com irmão? certeza. E se não for, o próprio Maimônides diz que está cortado. Então, assim, eu acreditar, eu acredito, inclusive dentro dos ensinos tá ali atrás, né, nosso Talmud ali, o Sanhedrin, ele diz lá, eu vi um comentário há poucos dias lendo, botei um vídeo aqui sobre Talmud, falando, eu botei logo para botar para as pessoas logo se assombrarem, Yeshua no Talmud. Porque o Talmud, lá no comentário, tá certo? Não é comentário cristão, são dos rabinos, diz que Mashiach deveria vir ainda no período da destruição do templo. Que Mashiach? Ben David? Não estou falando de Ben David. Você tem que saber que não só tem Ben David. Tem um Mashiach que vem para sofrer. Tem ele que foi citado dentro do Sanhedrin, o leproso estudioso, porque ele leva as nossas enfermidades, cita tudo isso. Aí você não lê, você pode me criticar. Eu olho que é o Yeshua como Mashiach. Um outro judeu pode chegar e dizer, não, para mim foi aquele ali. Nós estamos sendo idólatras por isso? De maneira alguma. Estamos acreditando que o homem judeu prometido que nasceria da tribo de Judá seria Mashiach. Eu acredito assim, mas isso não me faz de idólatra. Agora, se eu disser para você que Yeshua é Deus, aí eu sou um idólatra. Porque o eterno e só existe ele, e eu não posso ter nenhum outro além dele. Então, eu estou dentro do judaísmo ou não? Então, você quer me criticar sem me conhecer, é um problema. Mas eu posso dizer para você, eu não estou olhando para as críticas, eu estou olhando para o trabalho que eu tenho que fazer. E é isso que nós temos feito aqui, levando vidas a conhecerem a Deus como o único Deus, a fazer o Shema. Sabe o que é fazer o Shema? É uma ordem do Eterno, e é isso que nós temos aqui ensinado o povo. Ensinado o povo Torá, a viver conforme as ordenanças da Torá. E vai dizer que eu estou errado fazendo isso? Errado é quem me critica por nem estar fazendo isso com as pessoas. Então, assim, não adianta criticar porque está com inveja ou ciúme. Tire isso do teu coração, que isso também é pecado. É o pecado da cobiça. Não cobiçará. Então, às vezes acontece isso no coração e traz esses problemas. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre isso. É só para abrir para você entender o que nós temos aqui para mostrar como o trabalho está sendo realizado. Primeiramente, eu quero apresentar o trabalho deste homem, que você já conhece, mas talvez não conheça tão profundo. Tá? Rav Res, para nós aqui, né? Essa é a nossa palavra íntima aqui, nomes íntimos, né? O Res, que ele tem o seu nome mesmo, mas é conhecido como Rav. E Rav Res tem essas formações que vou lhe mostrar agora aqui, esses certificados. Homens sérios, uma das maiores cortes que temos, principalmente do hemisfério norte. E o que diz aí? O nome dele é Gottlieb Harav. Ele é reconhecido pela corte Rav e como um Moel, tá certo? Quem é Moel? Moel é o que faz a circuncisão, tá certo? É o que faz a Brit Milá. Então, veja aqui, tem esse certificado, tem esses outros certificados que você está vendo aí na tela. Olha só, vários certificados mostrando, né, a teudade de Moel,
que foi dado por esses homens. Isso aí não é qualquer um que chega e tem, não. E olha o reconhecimento de Rav. Inclusive, o nome do seu pai aqui, Rav Yehuda. Então, quando você olhar para esse certificado agora, você está vendo que as próprias cortes estão reconhecendo eles como rabino e também Moel. Então, se você ouvir alguém falando o contrário, é isso, Rav. Está mentindo. Você vê, dos mais renomados rabinos do Yerushalayim de Shiva, Teudat Tzmicha. Sim, então, quando você vê isso, alguém chegar e falar o contrário, ele é mentiroso. Eu estou te mostrando agora as provas. Estou te mostrando documentos, tá certo? Para que você possa ver, compreender e dizer assim, é verdade. Agora, meus olhos viram, né? Antes conhecia de ouvir falar, não vou comparar isso aqui a Jó falando com o Eterno, não, mas às vezes acontece isso na vida. Ah, eu ouvi falar e isso é errado. Agora, peraí, mostraram documentos. É verdadeiro. Tá certo? Porque, na verdade, não seria necessário isso, porque a gente conhece a pessoa pelos frutos, tá certo? Então, assim, eu posso aqui, eu não quero trazer esse vídeo de forma negativa, eu quero mostrar da forma positiva, tá certo? Por quê? Porque é melhor, é bênção. Na nossa boca tem que sair bênção, tem que sair amor, tem que sair coisas que elevam. Mas a gente sabe que nós estamos num mundo mal, onde as pessoas são levadas pelo engano e acabam promovendo ainda essa Lashon Hará e outras que são mentiras, são os pecados, porque o Eterno julgará nossas palavras. O homem pensa que porque fala desde criança e vê todo mundo falando, isso é algo natural. Não é. A fala é algo espiritual. As palavras, elas têm um poder espiritual. Deus criou todo mundo por palavras. A palavra pode matar alguém, ela pode destruir alguém. Palavra é algo muito sério que prestaremos conta diante do tribunal celestial. Então, isso fica muito sério quando você abrir a boca para falar de alguém se você não conhece esse alguém. Mas louvado seja o Eterno Baruch Hashem por aqueles que têm confiado, que têm dado crédito, que têm entendido, que têm apoiado o nosso trabalho. Nós estamos aqui porque eu apoio o trabalho do Rabino Resk, o Rabino Resk tem apoiado o nosso trabalho, porque nós conhecemos o trabalho um do outro. O Rabino Resk não chega aqui e fica num hotel afastado de mim, ele fica lá em casa. Ele me conhece de perto. E ao estar em casa, eu conheço de perto. Eu sei como é que as coisas estão acontecendo entre nós, tá? Então, assim, é uma verdade de vida. Isso é maravilhoso. Nós não temos que nos esconder. Todos aqueles que estão aqui dentro da Beit Peniel conhecem minha vida, conhecem minha casa, conhecem meus filhos, conhecem minha esposa, conhecem tudo que nós temos. Então, assim, somos um livro aberto e precisamos ser. Não tenho o que esconder. Baruch Hashem, já fizemos mais de 100 Britot juntos, Memadurav. Fizemos casamento juntos, Isso. Bar Mitzvah juntos, Pidyon Ben juntos. Isso mesmo. Ontem tivemos fazendo um casamento lindíssimo. Muita gente convidada que não conhece o judaísmo. Tinha uma moça lá e disse assim: Eu quero me casar com um judeu. Foi? Amém. Foi. Eu quero me casar com um judeu. Eu quero uma cerimônia dessa. Por quê? Porque é lindo você ver isso. Mas não é só lindo ver a festa do casamento. O lindo é você poder seguir no casamento com os padrões que o Eterno estabeleceu para um casamento. Das 7 voltas, das essa unção, essa proteção, esse significado tremendo de Akadosh Baruch Hu sobre vossa vida. E os casados que terminam vão seguir agora um padrão de Shalom Bait. O homem, isso, os homens aqui são trabalhados, ensinados. Eu estou com aí um grupo de noivos passando essas aulas para entenderem como é que o homem tem que se portar diante da mulher, quem é esse ser que Deus criou. E as mulheres estão lá com a Rebetzin lá também sendo treinadas, como é que elas têm que ver a autoridade do homem que Deus formou. E não é, porque no mundo tem medo quando a gente diz assim, a mulher tem que ser submissa. Sabe o que é que vem na cabeça dessas mulheres? A escrava do homem. Não entende o que isso quer dizer. Não entende. O judaísmo zela pela mulher, respeita a mulher. Exato. A gente sabe que no mérito delas que a gente foi redimido do Egito, Biskut Nashim Tetkaniot Tetkaanu. Existe patrimônio e existe o matrimônio. Todos dois são algo que são especiais, porque matrimônio vem de mater, vem da mãe, a mulher, e tem o patrimônio. Veja só que matrimônio fala da relação, do casamento, algo muito ligado à própria família. E patrimônio está falando de quê? Do sustento, da vida, do trabalho, porque isso é um papel nosso lá da queda a gente percebe isso. O Eterno disse ao homem, com o suor do teu rosto comerás. Quer dizer, tu é que vai produzir isso. Mas para a mulher, com dor dará à luz filhos. Por quê? É a questão de ser mãe. Então, esses são os pontos, e com esse equilíbrio tem saúde. Então, perder o conceito do que é amor. As pessoas pensam que amor é isso, amor é aquilo. Amor é muita coisa, mas não é
da forma que as pessoas pensam. Ah, o nosso amor acabou. Bem, que tipo de amor acabou? Tá? O que é isso? Porque quando eu faço uma ketubá e eu coloco ali é, um contrato, o que é que eu vou fazer pelo outro, não é que eu quero do outro. No ketubá bonito é isso. É o que eu me responsabilizo para você. Não é fazer. Cuidar do outro, como zelar do É, outro, eu como não, honrar o outro. eu não espero de você isso. É eu me coloco para isso. Isso é amar. É responsabilidade. Aí você diz assim: o amor acabou, a minha responsabilidade contigo acabou, eu sou um irresponsável. É isso que você está dizendo. Então, entenda que há um conceito muito maior dentro dessa palavra amor e que precisa ser restaurado nas famílias. E uma coisa começa ah, pela Brit Milá. Aliança é tudo. Isso. Voltar para casa, fazer parte. O Eterno é tão maravilhoso, porque ele chamou o seu povo e disse assim: ó, eu quero fazer um pacto contigo, Abraão. Uma aliança, agora você vai fazer isso. Aí ele faz e dá a dica da Brit Milá. Uma aliança dele como povo e que deu também por essa aliança ter posse de uma terra. E a terra foi dada. E aí você vê que o mundo, o sistema, ele é tão anti-Deus que até a terra que Deus deu a Israel não querem reconhecer, querem tomar dele. Porque tudo que Deus determinou tem que ser lançado fora. Mas preste atenção, fez um pacto Abraão para gerar um povo e para ter uma terra. E ao mesmo tempo que Deus está fazendo isso, ele está cuidando da própria saúde do homem e da mulher, principalmente. Olha o presente que a mulher ganha. Maiores níveis que acontece nas nações de mulheres que têm câncer de colo de útero, acontece pelo quê? Pergunta ao teu ginecologista, tua ginecologista, o que é que causa a maioria de câncer de colo de útero? Reduz 98%, minhas amadas. 98% é reduzido quando se faz a Brit Milá, a circuncisão. O homem tem mais limpeza, a mulher vai se beneficiar nisso. Deus está tanto cuidando do homem, porque também evita inúmeras enfermidades no próprio homem, Inúmeros cânceres do homem também. isso. E aí, em consequência também, para a mulher. Então, o Eterno está trazendo algo que a gente chama de pureza familiar. A mulher, quando entra no período de nidar, tem que ficar 7 dias, né, após o sangramento. E emeitará os dias de purificação, de elevação, meus amados. Aí você pensa que isso é o quê? Ah, é uma maldade. Não. A ciência hoje fala que para a mulher se recompor, né, nos seus órgãos genitais, ela precisa de quê? 7 dias para proteção. Então, quando você olha, aí vai bater de palma, vai dizer, poxa, a Bíblia realmente reconhece, tinha razão. Há quanto tempo? Porque o Eterno criou essa máquina que somos. E ele sabe como é que ela funciona. Então, quando ele já colocou esses tempos, já botou tudo isso, isso já tem um propósito para o nosso próprio benefício, para a nossa saúde. E é isso que ele diz: se vocês cumprirem assim, não terão as enfermidades, a terra vai produzir. Ele começa a mandar bênção, por quê? Porque são ações que nós estamos fazendo para o nosso próprio ser. As regras que Deus colocou não é para ele, Deus é Deus e continua sendo Deus, independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Tudo que nós fazemos de obediência da Torá, até as nossas orações, beneficia a nós mesmos. Então, se eu não entender isso, eu sou a pior espécie da terra. Porque o Eterno está fazendo isso é para o teu bem, para você se cuidar. Então, a Brit Milá, a circuncisão, ela é um benefício físico? É, mas também espiritual. Ela ratifica a família toda, não só se a esposa, os filhos, os pais. Faz o tikkun mishpachti, o tikkun, a ratificação de toda a família, não é, meu madrão? Exatamente. Eu não vou fazer hoje um estudo para você que está assistindo pela primeira vez o nosso canal sobre a Brit Milá, do tabu que foi criado dentro do cristianismo contra a Brit Milá, dizendo, decaiu da graça, porque não sei o quê, porque aquilo outro. Nós temos uns vídeos lá atrás sobre a circuncisão. Então, você procura aí, você vai encontrar o vídeo que eu falo sobre a circuncisão. Por exemplo, Shaul era contra a circuncisão. Esse é o título. Você pode procurar lá, né? Paulo era contra a circuncisão. Você vai olhar lá e você vai entender o que ele falou no livro de Gálatas, porque eu trago para você todas as letras, faça as conexões de outros textos onde Paulo está envolvido, para você entender o que ele estava falando, qual foi a problemática naquele momento. Por isso que eu disse no começo, muita gente lê, vê resposta,
mas não sabe qual era o problema que estava sendo causado na época. Então, quando você entende, ele diz, então era a respeito disso. E aí, quando vê textos de Efésios, Colossenses, você vai dizer, então aquele pessoal tinha feito Brit Milá? Sim, tinha feito. Paulo não era contra isso. Se fosse dessa forma que você já aprendeu, que passava para você, Paulo levou Timóteo à desgraça, sim ou não? Porque ele pegou Timóteo e circuncidou Timóteo. Se circuncisão te afasta de Deus, da graça de Deus, então Paulo tinha feito isso com Timóteo, afastado. Porque não tem dizendo para você depois dizer, não, mas é porque Timóteo era isso. Não. Quando você cita isso, a maioria das pessoas que eu chego aos meus ouvidos é que não tem para ninguém, não precisa. Aí, Atos 21, Tiago, que é Iacov, na verdade o nome dele, chega lá e dá um carão em Paulo, porque diz que é isso aí que muita gente diz, estavam dizendo a respeito de Paulo, tomando o povo se afastar da Torá, da Brit Milá. E aí ele diz assim: pois tu vai raspar tua cabeça e vai pagar o voto e mostrar para todo mundo que estão falando a respeito de ti é mentira. Olha aí, é só ler a Bíblia. Leia direito, deixa esses dogmas de lado. E aí você vai entender que Shaul, Paulo, era um morrelo. Eu não faço uma Brit Milá, porque eu não fiz esse curso, eu não tenho, eu não nem corto, não chego nem perto. Por quê? Porque tem que ter já o treinamento para isso. Habilidade, o dom, o rush. Aí a turma acha que Shaul pegou Timóteo, vem cá, eu vou experimentar aqui como é que funciona. Kadosh Baruch Hu deu o dom para ele, preparou ele, ungiu ele para ser preparado para fazer esse grande mandamento. E tem a forma de fazer, uma halahá para fazer. Exatamente. Tamanho Formei rabino, depois fiz curso para fazer de bebezinho, depois de criança e depois de adulto. Foi anos e anos de formação. Sou formado pelo Ministério da Saúde de Israel, sou formado pelo Rabinato de Israel e pela monarquia inglesa. Hoje, Baruch Hashem, vou formar agora 20 anos de formação, com mais de 5.500 britot, circuncisões feitas, meus amados. Você quer ver como isso é tão sério e tem toda uma formação para poder dizer se foi uma Brit Milá ou foi apenas uma operação de fimose? Quer que eu lhe prove nisso? Existe um filme, Rabino, chamado Os Meninos que Enganaram os Nazistas. E os meninos que enganaram os nazistas, tem uma hora que eles são pegos pelos nazistas, e para provar se eles são judeus ou não, vai para um médico que vai analisar lá. Eles tiram a roupa deles e olha para ver se eles tinham uma circuncisão ou não. E se era circuncisão ou outra cirurgia qualquer. E quando o médico olha, vê que eles eram judeus, sim, porque o que estava lá era da forma que era de uma circuncisão. Mas aí o médico salva a vida do menino. Entendeu? Quando ele olha, diz: pode fechar. E aí diz: não, tá, os meninos não são judeus. E eles conseguiram escapar. Assista esse filme, você vai ver nessa parte lá. Então, existe uma forma diferente. Existe uma ciência, existe um conhecimento dado por Deus, existe toda a forma como se deve ser feito. Tá certo? Para que isso tenha o resultado que Deus também ordena que tenha. E aí, o tabu é esse. São dogmas, não é o que está escrito. Eu sempre digo, a palavra de Deus não tem uma data de validade, até tal dia. Não, pelo contrário, ele coloca lá, estatuto perpétuo será. Se é estatuto perpétuo, você sabe o que significa perpétuo? Quando uma pessoa recebe uma condenação de prisão perpétua, ela tem o dia tal que ela vai ser solta? Não tem. Quando se diz perpétuo, é por toda a sua vida. Então, as palavras até é para sempre, e é isso que foi afirmado. E eu creio dessa forma. Ravi, nós temos já 6 anos que temos caminhado juntos. Baruch Hashem. Temos vivenciado coisas maravilhosas que Deus tem feito, de transformação de vida. Ele tem catalogado agora testemunhos e testemunhos de mudanças de vida, situações do que eles experimentaram antes, do que viviam antes, do que foi também depois. Como a vida mudou depois da Teshuvah, depois da Brit Milá. Isso. Que a vida muda totalmente. O Zohar nos fala que a parte mística da Torá se torna Nefesh Hadash Me'amea, uma nova pessoa, uma nova alma. A vida muda totalmente no âmbito espiritual, financeiro, matrimonial, conjugal. O Shalom Bait, a harmonia no lar, com a esposa, com os filhos, outra coisa. Com certeza. E eu posso dizer, você que é homem, e a esposa, sabe, quando ela olha uma Brit Milá, ela vê quanto esse homem também a ama. É sério. Porque ela vai ver que, papos de adulto aqui falando, numa relação sexual, se você é um homem limpo, a mulher vê segurança em você, que você não é da imundice, da impureza, você é um homem da pureza, sabe? E ela vai sentir segurança em estar com um homem
que cuida do seu próprio corpo e cuida da relação dele com ela. Isso é um benefício muito grande. E vamos falar um pouquinho do aspecto carnal. Antes da Brit Milá, a pessoa tem todo tipo de tentações lá fora e todo tipo de impurezas na cabeça. Depois da Brit Milá, quantos testemunhos a gente teve de membros nossos, meu amado Rav, Sim, que teve um verdade. problema com promiscuidade, com prostituição, com pornografia, com todo tipo de coisas impuras, Rav, e foram curadas. Testemunhos Sim, grandiosos. a mente mudada. A gente ouviu isso ontem, né? Minha mente mudou por completo. E é isso que a gente está passando para vocês. São experiências também. Não é o que está escrito e as pessoas estão testemunhando nas suas próprias vidas. Isso é maravilhoso. Agora, As transformadas, Rav. Isso é muito gratificante, meu amado Rav. demais. É o resultado Um e, trabalho sério. e o que Deus busca quando Ele pede isso para nós. Para exatamente haver mudança nos corações. E é preciso, e eu falei aqui de uma coisa, mudança no coração. Por quê? Porque não adianta fazer só também uma cirurgia, né? Daí a gente vê como a Brit Milá ela tem que estar refletindo no exterior algo que também está no interior. E aí existe a Brit do coração, que é algo necessário, tá certo? E o Isso. Eterno exige isso. Ele exige. Pessoas pegam na Brit Hadashah, né, que chamam de Novo Testamento, ah, Paulo falou que o importante é a Brit do coração. Não foi Paulo que falou isso, não. Quem falou isso aí foi o Eterno, lá em Deuteronômio, Devarim. Tanto no capítulo 10 como no capítulo 30. Você vai ver ele falando para o seu povo que já tinha um abrito na carne, chamando a eles: Ei, deixem de ser teimosos. Circuncidem o preposto coração de vocês, obedeçam. Tem que haver abrite, se vai fazer na carne, tem que ter tido no coração. Tem que ter no coração. Porque senão é apenas a pessoa está se dilacerando. É isso. Não é. Nas coisas de Deus tem que ter um propósito maior. A gente vê no mundo físico, mas é como a gente disse, também está, tem que ser na terra como no céu. Se não vive o Shabat, não vive Kashrut, não vive Tarat HaMishpachá, não tem valor nenhum. Aí é interessante, tem pessoas que pegam Gálatas, Paulo diz assim, aquele que tem circuncidado tem que guardar toda a lei. Mas espera aí, e a tua circuncisão no coração, tem que guardar toda a lei, não? O que é importante nisso é entender, quando ele fala assim, ele não está menosprezando a forma na carne, ele está mostrando o que é elevado nisso tudo. E as pessoas não conhecem muitas vezes essa forma da literatura judaica ou do pensamento judaico, porque as pessoas que vêm com o pensamento grego é o seguinte: ou isso aqui está cheio ou isso aqui está seco. Ele não vê os dois. Então, quando a gente olha que tem um benefício e um requerimento de Deus para uma vida, porque se eu tenho um abrito na minha carne, eu tenho que ter um abrito no meu coração. É importante isso. Isso é o verdadeiro valor. Mas, ao mesmo tempo, Rafa, agora eu vou entrar num assunto que puxa isso, é que as pessoas pensam que a Brit, te dá aquele valor da conversão que Israel, pronto, eu fiz a Brit, amanhã eu vou chegar lá no consulado israelense e dizer assim, ó, tira a roupa, eu sou um judeu, agora eu quero fazer me aliar. Eu me converti. Judaísmo não é conversão. Judaísmo é vivência. É viver intensamente. Para mim, uma pessoa que quer fazer Teshuvah é receber. Como no, como no Monte Sinai, nascer, Venishma, ouvirá e cumprirá, meus amados. É aceitar a Torá, aceitar as mitzvot, é aceitar fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu. Não é Retzoni, é Retzoncha. Só a sua vontade. Eu acho muito interessante uma coisa que você diz, Rafa, que a questão de ter um papel, um passaporte, é questão diplomática. Está Exato. feita a parede. Não é você ser realmente a vida de um judeu. E eu vou testemunhar isso para vocês. Tem gente que só olha para isso para dizer, você é judeu, não é judeu. É se tu me dá um passaporte. É se você me apresentar isso aqui. Vou te mostrar uma coisa. Ah, nós temos israelenses que vêm para cá. Nós teve um que passou aqui um mês conosco, está querendo voltar agora em dezembro, janeiro. E eu posso lhe dizer com certeza, quando ele veio, eu não sei como é que é hoje, ele até disse que minha vida era uma, agora é outra. Mas o que que acontece? Ele chegou, ele disse para mim assim, eu estou aqui para aprender. Vivi dentro de Israel, mais ou menos como uma bolha, né? É fechado, é judaísmo, judaísmo, judaísmo. Eles não sabem nada do cristianismo, não sabem de outras religiões. Eles podem até ouvir falar, mas assim, eles nunca vivenciaram isso. Então ele chegou e disse, eu não sei entender isso aqui. E às vezes ele ia lá
coisa, eu vi uma igreja católica, aí o menino disse assim, "Ó, essa aqui é católica." Aí ele falou, não, aquela é evangélica. Ele, como é que vocês sabem? Aí o menino estava com ele, até brincou e disse assim, não, é os bonequinhos que estão lá dentro ali, vai dizer que é católico. Que não tem, são os evangélicos. Para trazer uma didática dele compreender, né? Então, mas ele chegava para a gente aqui e viveu com a gente, ficou morando na casa do nosso, então, Razan Baruch, agora está Shalia Baruch, e ele ficou lá na casa dele por muito tempo. E aí ele chegava, eu me lembro do dia do aniversário dele aqui, fomos lá na Ah, o senhor Tapioqueira, mandou sim uma isso, foto. nós fomos para a Tapioqueira, fomos ali celebrar o aniversário dele, né? Com alegria. No mesmo momento ele começou a chorar, mas ele chorava, chorava. E aí a gente parou assim, ficamos olhando para ele. Aí disse que foi, Henrique, tá tudo bem? Aí ele disse assim, ele dizendo, como pode? Israel tem muitos árabes e tem passaporte israelense. Estão morando, vocês aqui não têm. O que é que ele quer dizer com isso? Eu vejo os judeus que vocês são, mas diplomaticamente nós não temos a porta aberta. Infelizmente, por enquanto. E eu disse para ele: se preocupa não, Mashiach chegar, ele bota tudo no lugar. Eu estava lá em Israel, estava um guia nosso, Shraga, e ele participou da Guerra dos 6 Dias e tudo, então era um senhor. E eu me lembro que ele mostrou a porta dourada e disse: quando o Mashiach chegar, ele entrará por aquela porta. Mas hoje, ali pertence à área muçulmana, eles botaram vários túmulos na frente, fecharam a porta, porque eles sabem que ele também é um sacerdote, ele não vai poder tocar em morto, então eles fizeram isso. Mas para nós não tem problema, quando ele vier, ele vai dar o jeito dele. Entende isso? Estou tranquilo. Quando ele vier, ele vai resolver esse problema. É a mesma coisa, eu disse, Daniel, fica tranquilo, porque quando ele vier, ele vai resolver esse problema. Nós temos que ser o que somos agora. Nós temos que viver o que vivemos agora. Moshe teve com o Kfir. Aí o Kfir disse: olha, o Kfir um dia olhou dos meus olhos assim: não se preocupe, você é judeu. Sabe quando o judeu reconhece o outro? É pela vida, não é pelo papel. Papel, Vivência. qualquer um pode forjar uma forma de viver para receber um papel, mas não está dentro dele. Ele não faz isso por amor. Venha fazer um Shabbat conosco. Venha fazer um Yom Tov conosco. Venha fazer um Seder Pesach conosco. Venha fazer um Rosh Hashanah. Venha fazer um Yom Kippur. Rav Yehuda, um homem ortodoxo, nasceu em Jerusalém, de famílias, né, seu pai, seu avô, todos eles de tradição. E você vai ver o que ele vai dizer da Peniel, o que ele viu aqui quando ele veio a primeira vez. Eu até me alegrei em ouvir, ele mandou esse áudio agora, um vídeo agora, esses dias. E ele falou sobre o que ele vê da nossa vida. Ele esteve aqui, ficou na minha casa, comigo, lá, né? Eu, Rabino Reis, ficamos lá em casa e ele vivenciou conosco. E ele, assim, ele está falando de coração. Eu não acredito que o Rav Yehuda vai mentir. Jamais, jamais. Senhor de idade, um rabino Baruch Hashem com mais de 50 anos de formação. Exato. Baruch Hashem, oitava geração. Rabino tradicional. O meu avô, que o Rav vai pôr a foto dele, um homem que nunca pisou fora de Admat Kodesh, nunca pisou fora da Terra Santa. Falou, eu não saio, aqui é minha terra prometida, aqui eu herdei ela, Kadosh Baruch Hu me deu, eu não tenho coragem de sair, meu amado. A gente está aqui na diáspora da diáspora, meu amado, fazendo um trabalho sagrado, meu amado. A sinagoga, Kadosh Baruch Hu nos ordenou, Ve'asita li mikdash, ve'shachanta betocham, me faça um santuário para habitar nele. Aqui é o santuário, aqui é um pedaço do Bet HaMikdash, não é, meu amado? Amém. Com certeza, nós buscamos com sinceridade. E quem chega aqui sabe disso. Quem nos conhece nosso trabalho sabe que nós fazemos isso aqui não é para apresentar para homens, não. Apesar que queremos que os homens reconheçam a presença de Deus aqui. Mas eu tenho uma responsabilidade, porque um dia eu vou prestar conta com Ele. Então eu tenho que fazer a vontade dele, e não a sua, e não a de ninguém. Por isso eu não paro. Aqui só está crescendo desenvolvimento a cada ano. Baruch Hashem. Né? E o Eterno nos trouxe nossa Sef Torah Caché. Nós conseguimos fazer, com a ajuda do Rav, nosso mikve. Nós tivemos todo o De trabalho. altíssimo nível. Isso tudo é um projeto que nós temos, porque assim, nós temos que mudar onde estamos, trazer as opções certas para que as pessoas possam buscar e conhecer a verdade. Então,
São projetos que não terminam agora. E eu vejo o Eterno já trazendo pessoas que estão com essa mesma visão e estão querendo nos ajudar e nós vamos caminhar. E breve, que seja em nossos dias, nós vamos chegar a fazer isso antes de Mashiach chegar. Porque quando eu estou dizendo antes de Mashiach chegar, é porque eu aguardo, como disse, toda manhã. Sim. Sim. Essa maior promessa que cada um de Baruch nos deu, meu amado Rav. Exatamente. Então, Estamos ansiosos para sair desse exílio e para Jerusalém. agora, um bineno sim precisa conversão. Não, precisa fazer teshuvah. Precisa mudar a vida dele. Aí alguém vai dizer assim, Finalizar a vida dele. Rav, não sabe o que está falando, não? Isso era possível? Eu vou botar aqui na tela agora para você ver que está lá na Mishnah. Não se está falando aqui somente das coisas que a gente é porque é o coração da gente quer pensar nisso, não. Está escrito. Ve'aftem et hager, ve'kiraftem et hager, amará o prosélito, aproxime o prosélito. Isso é Torá, meus amados. Nós temos que facilitar o retorno de quem está querendo voltar. E a gente sabe que tem milhões de Beneanusim nesse Brasil, meu amado. Estatística, mais de 10 milhões, meus amados. A gente tem direito de fechar a porta para eles? Quem quer viver Torá, meus amados? A gente tem esse direito, Rav? De jeito Jamais. Só nesse Shabat agora, o número de visitantes que nós tivemos, nós toda semana temos gente chegando e gente ficando e gente dizendo nós estamos procurando. E tem pessoas que fecham as portas e já coloca um grande, vou dizer assim, eu vou chamar de peso, não que é a Torá, entenda isso. Mas eu estava compartilhando com o Rav como o Eterno, quando nos trouxe de volta, como foi uma coisa de cada vez. Com Israel, aprendeu ponto a ponto. O Eterno chegou logo, jogou tudo em cima. Quando você lê a Torá todo dia, você vê que o Eterno vai acrescentando informações. E mais na frente, uma outra informação, e outra informação. E agora façam isso. Primeira coisa que o Eterno passou para o povo foi sobre o Shabat. Logo que atravessaram as águas, a questão do maná, tinha que guardar o Shabat. E só mais lá na frente, o Eterno nos pede o quê? Shemitah, do 7º ano, né? Do descanso. Sabate. Porque eu já tinha aprendido que o Eterno me mantém no sábado de dias. Porque, meu querido, confiar em um ano todinho você não vai trabalhar na terra para produzir, Confiar grandiosamente na mão grandiosa. mas eles já tinham aprendido a confiar na semana e visto Deus operando. Então, esse Deus que cuida de mim, na semana não vai cuidar de mim no ano. Por isso, o Eterno já chegou e disse assim: ó, vocês vão parar um ano todo de plantar. Peraí, vamos viver de quê? Quer dizer, se eles não tivessem tido essa primeira experiência, e é isso que nós vamos, passo a passo. Ame o Shabat, ame a Torá, ame ao Eterno em primeiro lugar de tudo. Então, assim, o amor a Deus é de todo o coração, de toda a tua alma, de todo tudo, o teu tudo, né? Por isso que é posse, é saúde, é o corpo, é tudo que você tem. Ame a Deus dessa forma. Aí, quando você ama Deus dessa forma, você começa a querer amar tudo que Ele nos entregou. E o que Ele entregou através da mão de Moshe? A Torá. Aí você vai aprender o Shabat, você vai amar o Shabat, você vai amar as festas, você vai amar poder separar o tipo de alimento, você vai poder amar jejuar. Tem pessoas aqui que dizem a melhor celebração que eu gosto é Yom Kippur. E tem que ser. Purifica a alma. Tem que afringir para purificar ela, se tornar uma pessoa mais próxima, mais digna. E tinha que amar mesmo Yom Kippur, porque Shabbaton, o maior Shabbat do ano, meu irmão. reconhece que você é falho e tem um dia que você pode ter certeza de não só por você, mas pela comunidade inteira, estão limpos diante do Eterno. Olha a misericórdia de Deus, é isso conhecer a misericórdia de Deus. Então, Rav, questão que tocamos aqui dessa posição de conversão. Quando falamos a Brit Milá, ela não vai ser um objeto de conversão, ela não e é também. É aquela coisa, às vezes as pessoas veem um é ou não é. Os dois. Pela Torá, Brit Milá é 70% do caminho. Isso. E o Eterno fala em Shemot. Olha, se quer comer de peça, o estrangeiro está aí, faça a Brit Milá e será natural da terra. Exato, ele se tornou um concidadão. Então, é uma conversão, vamos dizer, isso eu estou falando, conversão para quando ele diz o goi mesmo, era o egípcio, não tinha sangue judeu nele não, era egípcio. E ele tinha possibilidade de se tornar o natural da terra.
Agora imagina o Biné Sim, que tem sangue judaico, que olha, conecta, rapaz, o meu avô, que vinha do meu bisavô, que vem de não sei quem, tudo tá lá uma linhagem todinha Com judaica, todos os costumes judaicos de mortalha, de varrer a casa, de acender vela, de não varrer pela porta da frente, de já entender, olha, o Nordeste, lá no São Paulo, você sabe que o Davi mora em São Paulo, não tem, eu sei disso, que eles não têm essa história lá de São Paulo de comida reimosa. Ele falar para paulista, não sabe nem o que é. Ah, isso aqui é comida reimoso. Reimoso, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu já soube que a turma serve comida de, até se for crustáceo, mas pouco, tudo, depois de pessoas que fazem cirurgia no hospital. Para a gente aqui é assombroso isso. Por quê? Porque aqui é aquela coisa, cara, é comida que infecciona. Como é que vai dar no hospital uma comida dessa? Então, se você chega e diz assim, ó, aqui tem peixe de couro. Ah, não, peixe não é reimoso, não. A primeira coisa que ele vai dizer, por que que tem essa história de reimoso? Vocês sabem o que que é? São alimentos que a Torá diz que são impuros. São exatamente o porco, crustáceo, né? Peixe de couro, tudo isso é chamado de reimoso. Por quê? Porque é uma forma de dizer é proibido. Está dentro da nossa cultura, está dentro da tua família. E aí, a palavra remoso em português é uma palavra judaica. Só transformar ela na brasileiridade eu me ensino que essa daí eu não sabia. Hã? Eu não sabia. Para você ver, o nome Ceará é um nome judaico, tempestade. Então, quando a gente começa a aprender e ver tudo isso, aí você diz assim: você não tem que passar por uma conversão, você tem que passar por um retorno. Você vai voltar para aquilo onde lá na frente cortaram de você, tomaram de você. É o que eu digo, foi um holocausto de identidade que veio pela Inquisição. E aí você hoje não sabe quem você é, mas pesquise saber quem você é. E aí você vai descobrir, uau, eu sou do povo. Como meu diz o meu filho mais novo, dizia quando ele era bebê, criança. Ele começou a falar, ele disse, você sabia que eu sou do povo? No elevador, qualquer coisa, eu sou do povo, é a pessoa do povo. Então você descobre, eu sou do povo, sou do povo. É? Descobriu? Então faz a techuvá. do E a povo escolhido, do povo de Akadosh Baruch Hu, meu amado. povo eleito, e aí você vai chegar e fazer o quê? Todo o seu retorno. Você volta para aquela estaca zero como se tivesse nascido dentro da família, a tua família fosse judaica. Não fizeram minha Brit Milá, vai fazer a Brit Milá. E vai se tornar o natural da terra. Não fizeram meu Pidyon Rabeno, vai fazer o Pidyon Rabeno. Não Exatamente. fizeram meu Bar Mitzvah, vai fazer o Bar Mitzvah. Não fiz um casamento de bar da Rupá com uma Ketubá, vai ter que fazer. Olha que coisa linda. Importantíssimo fazer o casamento embaixo da roupa. Trazer essa proteção, essa unção sobre a vida. Receber as 7 brachot, as 7 bênçãos. Precisa fazer. E aí nós já estamos proporcionando para você aquilo que ninguém quer inaugurar, ninguém quer estar lá, mas o cemitério, a forma de morrer, também existe uma maneira de ser cuidar do seu corpo, porque aguarda a ressurreição. Tem que ser muito bem tratado, não pode ser profanado, tem que estar guardado mesmo, para que ele possa passar pela decomposição, isso aí é outra história, mas posso dizer uma coisa, todo esse ciclo de vida judaico você vai resgatar para você de novo. Tiraram de mim, eu quero tudo que me é de direito. E pode, sim, conseguir tudo de volta. E aqui a gente fala isso. Muita gente, às vezes, tem feito esse retorno, mas tem esquecido, às vezes já casado, de ir para debaixo da roupa. Você fez um casamento em nome de três? Você fez teu casamento debaixo de 7 bênçãos? Não teve? Tem que ter. Volta à pureza familiar. Volta tudo isso aí. Receba o que Deus preparou de um presente maravilhoso para o seu povo. Rafa, eu vejo muito que as pessoas não acreditam no potencial. Eu vejo muito que as pessoas querem que a Torá se adapte a elas e não elas a Torá. É verdade. Esse medo de estudar, esse medo de se aprimorar e acreditar que a gente é merecedor, como que a gente quer ser filho se a gente não se aprimora? Não é, meu amado Rafa? Busca o eterno, busca a verdade. Conheça a verdade. Quebra esses tabus que colocaram na tua vida. E a verdade os libertará. Amém. E uma primeira verdade foi a documentação que este nosso querido Rabino tem, e já lhe apresentei para você saber que nós estamos tratando aqui de verdades. Amém? Que o Eterno te abençoe e até nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Shalom, shalom cordial, shalom a todos, meus amados.
conheça o canal do Rabino Resk. Visite agora e seja grandemente abençoado com mais ensinos e conhecimentos judaicos. Não esqueça de se inscrever e ajudar ao canal a crescer. Contamos com você.